Eu estou péssimo na faculdade. Viralizou o vídeo de um rapaz contando, gente, o impacto que está sendo a faculdade para ele. Sendo que ele era um rapaz estudioso na época da escola. E mesmo assim não adiantou. O impacto que ele está sofrendo na faculdade, as notas que ele está tirando na faculdade, ele diz assim, eu tô indo péssimo. A coisa assim é como se eu nunca tivesse estudado na minha vida. É um impacto muito grande em relação à educação de ensino médio para a faculdade. Então bora ver aqui o relato dele e ver o que tá acontecendo. Bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para ver esse vídeo sobre os estudos, né? O que acontece para uma pessoa sair da escola, ir para a faculdade, e ela era estudiosa na época da escola, mas chegando na faculdade, mesmo assim, tendo ali uma disciplina, querendo estudar, prestando muita atenção nas aulas, não faltando, você não consegue ali tirar boas notas ou até passar nas matérias. O que acontece? Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Não esqueçam também de me visitar nas redes sociais. Lá eu posto para vocês stories e também os resumos aqui do canal em vídeos curtinhos para Reels. Então vai lá no TikTok, meu Instagram, galera. Então bora lá, sem enrolação. Vamos pro vídeo. Tá aqui, gente. Esse aqui é o Juan.Viana. Quem quiser seguir ele, tá aqui o arroba Juan.Viana1. E agora vamos ver, ó. Estou péssimo na faculdade. Eu cansei. Eu cansei. Durante toda a minha vida, eu fui uma pessoa muito inteligente, sabe? A ponto de, assim, eu ir pra escola, eu prestar atenção na aula, eu sentar na minha cadeira, só olhar para o que o professor estava escrevendo no quadro e depois resolver exercício, eu me tornava o melhor aluno da turma, entendeu? Porque eu não precisava de muito para entender, entendeu? Eu não querendo me gabar e dizer, nossa, como ele é inteligente, mas eu nunca precisava de muito esforço para saber resolver as coisas, entende? Aí eu chego aqui na faculdade, descubro que eu não sei estudar, não sei aprender, não entendo de nada e que eu sou um completo... Eu não vou nem falar aqui que eu sou burro, entendeu? Porque eu já fiz aqui uma prova, pelo menos, de cada uma da tríade, né? Que é o que chamam de tríade aqui, que é Geometria Analítica, Cálculo 1 e Física 1. E eu já tenho o resultado aqui para conversar com vocês, gente. Vamos começar por Geometria Analítica. Geometria Analítica, eu achava que eu estava indo super bem, que era um tipo de matéria que nem funcionava no ensino médio para mim. Eu prestava atenção, fazia um pouco de exercício e estava tudo bem. Estava aqui, ó, na minha cabeça. Me ferrei. Chegou a prova de Geometria Analítica, não estava impossível, a prova estava completamente fazível. E o que acontece? Eu tiro 2,6. Pra mim não faz sentido, não fez sentido, eu fiquei... O que é isso? Mas aí piora, porque tem física e cálculo, tá? Física não me surpreendeu eu ter tirado uma nota baixa, porque eu realmente não estava entendendo o conteúdo, eu não estava entendendo absolutamente nada, o professor no quadro. Vocês estão com dúvida, gente? Vocês estão com dúvida? Não me saiam da porta com dúvida. É claro que eu vou sair da porta com dúvida, porque eu não entendo nada, não estou entendendo nada, não estou entendendo nada. Você não vai parar e voltar tudo para explicar para mim, porque eu sei, isso é dever meu, eu que tinha que estar entendendo, eu que tinha que estar me aprofundando no assunto, mas eu não sei nada. Meu ensino médio, eu não tive física. Não tem como eu falar, professor, eu estou com dúvida, porque você não vai vir e voltar tudo, vai me ensinar o que é um vetor, vai me ensinar... Não vai me ensinar, entendeu? Inclusive é isso que eu estou estudando agora em Geometria Analítica, de novo, vetores. Mas aí o que acontece? Fiz a primeira prova de Física, sabe quanto eu tirei? 0,5! Gente, eu nem acredito que eu tô falando isso pra vocês. Assim, muita gente disse que se visse essa nota, já desistiria de primeira. Mas não, eu precisei da segunda pedrada da segunda prova. Fiz a segunda prova de Física. Eu sabia que eu não estava entendendo nada, não sabia como usar as fórmulas, sabe? Parecia que estava ficando cada vez mais confuso. E o assunto foi acumulando a dúvida, entendeu? Ele mudou de assunto, eu já tinha feito a primeira prova, eu tinha mudado de assunto. Eu pensei, não, agora eu vou pegar o segundo assunto, porque é um assunto novo para quê? A prova conseguiu ser ainda mais difícil.
mesmo sendo o nível mais fácil, entendeu? Porque tem um sistema que acontece em física que as nossas provas vão de acordo com o nível que a turma foi na prova. Por exemplo, na primeira prova não foi só eu que tirei 0,5. Metade da turma tirou 0,5, o que fez o nível da prova facilitar. A prova tem questões, 2 médias e 2 fáceis, entendeu? Daí era para a prova ser mais fácil. Não consegui fazer nada. Além disso, tinha um negócio que a gente escolhe tipo um filme para o professor criar uma pergunta mega impossível daquele filme. Nosso filme foi Kung Fu Panda e Shrek. Eu não concordei para ser esse filme, primeiramente. Mas tudo bem, escolheram esses filmes que eu não... Nossa, faz uns 3 anos que eu não assisto nenhum deles dois. A pergunta foi: qual é o nome da espada que o Kung Fu Panda viu pela primeira vez quando ele entrou no Palácio de Jade? Pela primeira vez, no caso. Quem sabe disso, gente? Pelo amor de Deus, quem sabe disso? Qual o nome do encantamento da Fiona que transforma ela... Qual o nome do encantamento que transforma a Fiona? Nem tem. Vamos pesquisar, não tem nome de encantamento, ela tem uma maldição, entendeu? Vai dizer isso na prova, eu tirei 0. Prova de física, eu tirei 0 na prova de física. Não importa, tirei 0 até nessas perguntas, eu errei tudo. Vou nem falar de cálculo agora, se vocês quiserem que eu grave outro... Não, vou gravar outro vídeo. Só pra cálculo, tá? Só pra cálculo. Tá, vamos lá. Uma coisa que eu não tinha entendido é sobre essas perguntas de filme. Ele disse assim que tem isso. E aí, galera que fez algum curso que tinha física, tem uma pergunta de filme, tipo, do nada? É o quê? Por que isso? Tipo, conhecimentos gerais. E se o filme... Eu adoro Shrek, gente. Assisti todos os filmes, que sempre às vezes coloco aqui em casa pra assistir. É muito difícil responder uma pergunta que não tem no filme, né? Se no filme não é dito, aí é complicado. Então, por exemplo, você tem essa espada aí do Kung Fu Panda. Então, se em algum momento apareceu essa espada, se não é dito no filme, significa que você vai ter que ficar pegando informação fora sem saber qual vai ser a pergunta do professor. E a resposta vai estar fora do filme. Aí complica, né? Aí não é mais a memória, basta assistir que você vai saber responder. Não, você vai ter que buscar informação fora sem saber o qual vai vir a pergunta. Basicamente é uma pegadinha. Me ajuda aqui quem tem isso na faculdade. O vídeo dele, Clara, conecta muito com o vídeo que a gente fez sobre a professora que abandonou a sala de aula em 2 semanas. Eu fiz um vídeo aqui que uma professora bem novinha começou a dar aula e ela abandonou essa profissão de lecionar, abandonou a profissão de professor, depois de 2 semanas dando aula no estado. A gente conversou aqui sobre a indisciplina dos alunos. Como o aluno está indisciplinado, a escola não sabe o que fazer, a lei não protege a escola nem o professor, ao contrário, trata o aluno constantemente como um oprimido, né? Uma pessoa ali necessitada a todo momento de suporte, sendo que muitos deles estão agredindo, então eles nunca pagam. Não existe grandes represárias, não existe grande punição para o aluno, ele quebrando a escola inteira, quebrando vidro, colocando bombinha, quebrando luz, não acontece muitas punições. E ela se chocou com isso, com a falta de punição para erros assim verdadeiros por parte dos alunos, marginalidade, tudo, não tem. Um aluno, muitos fazendo o que querem, e assim, uma luta dentro da sala de aula para você conseguir dar uma aula. Você não consegue dar aula. E a gente conversou sobre isso, a realidade da escola, como está nos dias de hoje, né? E eu comentei com vocês, 40 minutos dando bronca em aluno. Vai sair um pouquinho de aula aqui, um pouquinho de aula ali. O aluno que quer estudar, que quer prestar atenção para conseguir completar, passar de ano e ir embora, ele vai ficar com conhecimento muito bicado, aquela coisa bem básica, bem fraca. E acredito que possa ter acontecido com ele, mas eu não tenho certeza. É o que pode ter acontecido com ele. Por quê? Porque na escola bastava prestar atenção. A resposta de todas as provas está aqui na explicação. O professor não vai explicar uma coisa e esperar que você busque também resposta fora para complementar tudo. Tá aqui e é nível bem básico, entendeu? Aí era fácil para ele. Sendo assim, ele se entendia como um aluno estudioso. Então ele passa ali o tempo acreditando que basta prestar atenção na aula e depois fazer as questões que vai conseguir. E na faculdade, pelo visto, primeiro, na faculdade exige, gente, uma base de conhecimento já. Você tem que ter ali uma base já sólida, porque ele vai dali para cima. Agora, exatas, não quero nem imaginar, gente.
Nem imaginar. É como ele falou, o professor não pode voltar para explicar para mim o que é. Ele vai dali para cima, ele vai dali para frente, entendeu? E bora. Eu senti muito isso na faculdade, você já tinha que chegar com uma base. Porque eles vão pegar o nível avançado. Mas isso mostra, ele falou, não fui só eu que tirei 0. E aí já mostra, a educação, ela vai tendo ali alteração, porque ninguém tá dando conta, mas o problema tá lá atrás. E nós, na minha escola, eu vim de colégio particular, gente, e nós tínhamos, na época, era a apostila do objetivo. E o objetivo, pelo menos na época, não sei como tá hoje em dia, era muito forte. Exatamente por trazer questões de vestibular, questões de faculdade. Sempre a gente aprendia a matéria e as perguntas, as questões que tinha na apostila, ele colocava lá da onde foi tirada aquela questão. FUVEST, Enem ano tal. Ele pegava questões, perguntas ligadas àquele conteúdo que as faculdades faziam, que os vestibulares faziam, e isso era muito interessante. Quando eu saí da escola, já não tem um impacto tão grande. Por quê? Porque a apostila do objetivo era bem forte e já dava para você uma noção do que você vai enfrentar. O professor tinha que explicar o que estava na apostila, ou seja, já exigia uma base. Tinha que ter uma base e o professor tinha que trabalhar ali para cima. Óbvio que muitos alunos não davam conta. Eu achava, gente, aula de física um absurdo. Era nível de faculdade ali, o conteúdo. Cara, e a gente não estava com um básico tão sólido assim. Ainda mais porque cada aluno é bom em alguma coisa. Eu, por exemplo, era muito ruim em exatas. Eu tive que fazer Kumon, gente. Sabe o Kumon de matemática? Eu tive que fazer Kumon, gente, que eu era muito ruim em exatas. E o Kumon, ele ajudou. Ajudou nessa base que eu tinha perdido, né? E, cara, você vai pegar física, química. Com que base, gente? Você fica assim, meu Deus. Então, quem tem facilidade conseguia dar uma acompanhada. Mas quem não tem facilidade, ainda não tem. Nossa, a gente sofria isso na escola. Então, para sofrer na faculdade, ok. A diferença é que na faculdade eu escolhi o curso e aí foca em matérias que eu já tinha uma familiaridade maior, que era humanas, né? Agora eu não ousava ir para exatas. Então, eu acho que ele sofreu nisso, né? Porque na faculdade não basta assistir a aula e responder as questões. Você então vai ter que ouvir tudo que o professor está falando. Normalmente o que ele fala vai cair, contudo ele vai indicar livros, indicar artigos e escritos que vão cair na prova. Então você vai ter que ler separadamente. Entendeu? Ele vai dar uma prévia, mas você vai ter que ler aquilo separadamente, buscar. Vamos ver aqui os comentários, gente. Amigo, nem fala. Tenho 36 anos e sempre fui muito inteligente. Inclusive, o povo falava. Estou indo para o 5º período do curso de agronomia. E a cada dia que passa, me sinto a pessoa mais burra do mundo. Se a turma toda tirou nota ruim, talvez os professores precisem rever seus métodos. É que o professor, ele não tá... Eu tenho a sensação, gente, que o professor da faculdade, ele não tá lá meio que para te ensinar. Mas o professor ensina, mas ele não tá para te ensinar. Você já tem que chegar sabendo. É uns negócios assim. Eu tinha essa sensação na faculdade. A gente ia aprender ali, a gente vai aprender essa matéria. Só que assim, eu vou explicar para vocês. E vocês já vão entender. E é isso. Boa sorte. Eu tenho a sensação, eu posso estar enganada, mas o professor de faculdade, ele explica. Porque ensinar, você já tinha que saber. É essa sensação que existe na faculdade. Não estou falando que é correto, eu estou falando que não. Por exemplo, o professor lá de literatura, ele chegava, ele vai explicar, ó. Vamos explicar. Eu lembro até hoje disso. Não, vou até chegar pertinho. A gente estava falando sobre. Deixa eu tentar lembrar o nome, porque a faculdade é igual a escola. Você aprende um monte de coisa que você não vai aplicar nunca na sua vida. Mas lá a gente estava falando sobre. Tem um nome para isso? Quando o escritor ele cria mais de uma personalidade. E aí ele escreve de forma diferente nos livros. É o fragmentado. Ele criou um pseudônimo, é um negócio assim, pseudo, é o pseudônimo. Enfim, gente, o escritor, ele cria mais de uma personalidade dentro dele, fragmentado. Ele cria mais de um. E ele cria mesmo, é um ser humano. Ele criou, então eu crio, eu sou a Nicole. Eu tenho N personalidades dentro de mim. Eu escrevo de uma forma, penso de uma forma. E aí eu crio uma outra mulher, né? Eu dou um nome para ela e ela tem uma outra forma de pensar, ela tem uma outra opinião, e ela também vai escrever obras
baseado nessa personalidade. E a gente estava estudando, né, sobre isso. E isso o professor explicou para nós. Então ele explicou sobre essa persona criada. Esse escritor, ele quis criar essas personas. Quais são as características de cada pessoa que ele criou dentro dele? E as escritas diferentes. Então, vamos comparar a escrita desse para esse. Era isso. Então, ele está ensinando, mas na verdade ele está explicando. E aí nós tínhamos que ir mais a fundo. Aí rolava os trabalhos. Então, a gente pegou um trabalho que a gente teve que... Havia o escritor e a gente tinha que estudar as outras personalidades e bater as escritas e as diferenças. Baseado no que o professor explicou? Não, a gente também tinha que ir mais a fundo. Cara, meio que aprende sozinho. Só que o professor, ele tá lá. Mas eu sinto que é muito mais explicação. E aí você fala, o professor ele vai ter que rever o método dele. Não rever nada, não. Se vira. É mais ou menos assim. Mas eu até achei interessante o professor descer a prova para ir trabalhando níveis com os alunos. Só que tá todo mundo muito ruim. Então, quanto a gente vai ter que descer? E a gente desce muito a prova, desce muito conteúdo para que o aluno consiga acompanhar o que vai acontecer com esses profissionais formados. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Mas tudo começou lá atrás, na escola, que já está quebrada. Vocês estão entendendo? Talvez é cansaço e falta de vitaminas. No ensino médio era só 9 e 10. Na faculdade é 1,5. Na prova que vale 10. Eu já sou o contrário. No ensino médio era só 0 e agora na faculdade tiro notas boas. Olha, isso é raro. Sim, cara, minhas notas em toda a minha vida sempre foram 10. Sempre fui a melhor aluna. Mas na faculdade faço engenharia na USP, mas também engenharia é só lágrima, viu? É muito difícil. É o contrário. Ainda mais que eu vim da escola pública. Parece que tudo para mim é 50 vezes mais difícil. Eu estudo e nada. Todo dia é uma crise de ansiedade diferente. O que leva muitos alunos a desistir, trancar a faculdade, porque não está dando conta. E você vê que quem é que passa? Quem é que consegue passar? É a pessoa que lá atrás, a família já faz parte desse meio, a pessoa recebe ajuda financeira, ainda veio de um meio de engenheiros, estudou em colégio bom, que não tem tanto impacto. Então você vê ali, lá na frente, um privilégio. A pessoa que vai passando, a pessoa consegue se formar, ou ela consegue, no nível max, de 50 vezes mais difícil, que é o que ela falou, ou você vê grande parte que passa, já tem ali um meio de privilégio, ela já tem ali um meio em que ela nasceu ali com um presente divino, entendeu? Então é sofrido, eu tô falando aqui uma verdade para vocês, não tô falando que é certo, ao contrário, é triste. Olha o que ela acabou de falar, 50 vezes mais difícil para mim. Eu sinto e percebo por vir de escola pública. E aí você olha pro lado e você vê ali o rapaz filho de engenheiro, ele faz rindo. Sai, vai pro bar à noite estudar, ele estuda, mas ele não estuda tanto quanto você, porque aquilo ali já está sendo trabalhado desde adolescente. A engenharia, tudo, ele está ali no dia a dia, os pais sempre conversando sobre o assunto. Ele está familiarizado, tem facilidade e está familiarizado. É muito complicado. E fiquei triste com o comentário dessa moça, mas não é impossível. Você vê muita gente passando em medicina, engenharia, que não tinham familiaridade nenhuma e vieram de colégio público. Só que é aquilo, ela vai enfrentar muito obstáculo. Vamos agora para o vídeo 2, em que ele vai falar só sobre cálculo. Raul, como você está indo em cálculo? Deixa eu falar para vocês. Acabei de fazer um vídeo falando como eu estou em GA e Física 1, tá? Se você não viu, vai ver no perfil aqui. Mas cálculo, vamos lá. Eu jurava que eu estava entendendo cálculo. Eu juro para vocês. Estava entendendo funções, estava entendendo limites, estava mil maravilhas. Tipo, estava resolvendo os exercícios. O que eu olho assim para trás e percebo qual foi o meu erro? Eu acho que eu deveria ter ido na SP aluno do professor. Eu acho que eu deveria ter ido em todas. Porque meu professor de cálculo, ele é excelente. Meu professor de cálculo é perfeito, sério. Mas vamos lá. Fiz a prova de cálculo e eu peço para vocês adivinharem qual foi a minha nota. O que eu digo? Eu me assustei. Tipo, eu me assustei mesmo. Eu tinha que tirar 10. Sabe quanto eu tirei? Eu tirei 0. Tirei 0 em cálculo, 0. E assim, eu tava fazendo a prova numa empolgação. Parecia que eu tava sabendo de tudo que eu tava fazendo. Sabe, eu tava... limite aí, eu converti o negócio, tinha um resultado.
E sabe, o resultado fazia sentido na minha cabeça. Quando sai o resultado da prova, eu tirei H. Isso é H porque H tende a zero em derivadas, que é o assunto que a gente está estudando agora em cálculo, enfim. Gente, eu fiquei, como assim eu tirei zero? Mas enfim, no outro vídeo eu falei, né, da minha nota horrível em geometria analítica e física também. Mas o que eu estou aprendendo? A cada prova que eu estou fazendo, eu estou melhorando. Menos a de física, vocês podem ver que física já não tem solução. Mas tipo, eu não sabia estudar. Eu vim do ensino médio sem saber estudar, entendeu? Nunca fiz cursinho, nunca fiz nada assim de... Nossa... Não, eu vim com o estudo que eu tive. No meu último ano, no ensino médio, no terceiro ano, eu não tive física, por exemplo. Tipo, eu tô tendo que aprender a estudar agora, na marra, entendeu? Tipo, estando dentro da faculdade já. E assim, a cada prova eu acho que eu vou melhorar. Por exemplo, agora antes de cada aula, eu assisto uma videoaula do assunto, depois da aula eu faço a lista de exercício do assunto. Comecei aí na P-Aluno dos professores, que isso é uma coisa que eu digo, gente, isso muda muito. Meu professor de cálculo, ele pegou na minha mão e está me ensinando o assunto como se, cara, é perfeito ir na P-Aluno. É você ter uma atenção do professor, tipo, direta do professor. Vão nas P-Aluno, gente, eles estão ali pra isso. E tipo assim, eu fui na P-Aluno do meu professor de cálculo, não tinha ninguém. Eu achei que eu ia ter que enfrentar alguma fila, ter que esperar uns 30 minutos. Não tinha ninguém. Eu fiquei chocado. Bom, gente, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu não estou indo bem na faculdade. E eu acho que isso é normal, sabe? Não deveria ser, mas pelo que eu percebi, muita gente diz que a gente tem esse baque, esse choque de realidade, que a gente não sabe estudar. E é aí que a gente aprende, entende? É aí que a gente se molda, entende? Talvez eu precise repetir uma matéria, por exemplo, física. Eu já estou quase declarando que é isso. Vou ter que... Já tirei praticamente zero nas duas provas, então vou ter que fazer uma recuperação aí, repetir essa matéria, por exemplo. Mas isso é normal, a faculdade é disso. A faculdade é disso. Graças a Deus eu estou numa federal, eu não vou ter que pagar para repetir uma matéria, entendeu? Mas eu não desisti de física. Não desistam de física também. Gente, meus colegas de turma, não desistam. A gente tem que pelo menos quebrar requisito, gente. Vamos quebrar requisito de física. Enfim, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. É um desabafo isso aqui, é um desabafo. Eu não tô aguentando mais, gente, não tá tudo perfeito. Eu tô postando os vídeos aqui e eu parei pra pensar, meu Deus, o pessoal deve estar achando que tá tudo mil maravilhas aqui pra mim, que eu tô me saindo super bem na faculdade. Não, gente, eu não tô. Eu não tava com vergonha de falar pra vocês, de assumir pra vocês que eu estou indo mal. Eu estou indo mal demais. E isso tá aqui, ó, acumulando um espaço enorme dentro da minha cabeça e eu não tinha com quem falar. Eu tinha vergonha de falar isso pra vocês. Mas agora eu tô falando aqui, todo mundo tá sabendo. Tô indo mal, mas eu vou melhorar, tá? É isso. Muito obrigado por assistir até o final. Beijos e valeu. E, gente, é pra você ver, né? Como o professor, o professor de faculdade é um outro nível, gente. Olha o que o professor de faculdade, o professor de faculdade tem ali os alunos interessados, os alunos, ó, estão tirando zero na prova? Estão, isso é muito ruim. Mas, de longe, o professor de faculdade não tem que lidar com indisciplina, convencer o aluno a estudar. Não, no máximo ele vai regular a prova, se a prova deve ficar mais fácil ou mais difícil. Ele pode rever o método dele, como o comentário disse, mas lidar com a humilhação de indisciplina? Não, meu bem. Não, antes de ter indisciplina, você já desistiu do curso. É você que sai, o professor não sai. O professor não sai. O pessoal faz baixo-assinado, o pessoal reclama de professor de faculdade, pois eles saem, o professor não sai. O professor tem muita força em faculdade. O professor de faculdade ele tem muita força e em algumas faculdades tem muita moral. Que você tenta e tenta tirar o professor, que o professor, sei lá, explicou alguma coisa que você não gostou ou deu uma resposta que você não gostou, porque o professor de faculdade ele também se cresce também, ele dá umas esculachadas nos alunos. Aí você não gostou, porque o professor deu uma patada e todo mundo se une contra o professor para tirar ele, porque ele é antiético, porque ele é isso, que ele é aquilo. O semestre acaba, o ano acaba, a vida acaba, o professor ainda tá lá. Ele chama o segurança retira o aluno, mas ele não vai sofrer com isso. Então, o professor de faculdade, ele não passa
Graças a Deus, porque um professor de ensino fundamental está passando, tendo que aturar N questões. E é interessante, né? Ele tem que lidar ali com um aluno interessado. Ele tá tão interessado, gente, ele é tão esforçado, esse rapaz, que eu tô achando muito que ele vai vencer na vida. E já venceu. Mas assim, eu acho muito que ele vai vencer na vida, porque ele é muito esforçado. Ele pode não estar entendendo física agora, mas em algum momento ele engata. Não adianta saber física e não ter força de vontade, você não consegue caminhar, sabe? Nossa, ele tem tanta força de vontade. Só ele tá participando do negócio lá do professor e o professor pegou na mão dele e vai. Se ele participar do de física, também vai dar certo. Nossa, eu simpatizei muito com ele. Nossa, isso é muito verdade. O ensino médio não ensinou nada. Eu nunca tive dinheiro para fazer as outras. Se eu não tivesse aprendido por conta de como estudar, eu teria lascado. Porém, consigo ir bem na faculdade. Fico entre 7 e 8. Ser inteligente e saber como aprender ajuda muito. O bom é que você já é inteligente, só precisa saber como você aprende. Confesso que dá vontade de fazer um grupo de estudos com você. Gente, é verdade isso. Você tem que aprender a aprender. Como é que eu aprendo? Eu não consigo apenas lendo, eu preciso ouvir. É interessante, sabe o que ele falou? Ele falou antes da aula, ele precisa assistir uma videoaula para então fazer questões, aprender para conseguir participar da aula de física. É para você ver o nível da faculdade. Você precisa aprender para então passar pela aula com o professor, senão você fica perdido e não entende absolutamente nada do que o professor está falando e passando na lousa. E se você tentar perguntar, ele te dá uma patada, porque às vezes a sua pergunta é uma pergunta de ensino médio e o professor, como eu disse, ele não vai tolerar isso. E cara, você fica assim, e agora o que eu faço da minha vida? Não consigo. Aí muitos desistem. Mas vai conseguir sim. E ele achou essa saída. Então ele não só lê, ele vai assistir uma aula. Entendeu? Então, como é que você aprende? Você aprende lendo, ouvindo, assistindo. Você precisa decorar. Você precisa ouvir e depois responder questões. Você precisa repetir em voz alta para aprender. Você precisa ouvir e escrever ao mesmo tempo. Eu sou muito assim, gente. Às vezes eu preciso ouvir ou assistir e escrever junto. Porque quando eu coloco para escrever, eu mesma escrevendo o que eu estou aprendendo, aí eu começo a desenhar na minha mente o que eu tô aprendendo, eu começo a entender melhor do que só aqui. Aqui parece que não tá penetrando, eu preciso falar ou escrever. E aí você tá aprendendo como você aprende. Descobrir coisas sobre você que nem você sabia. Mas é isso, gente. Agora me conta a experiência de vocês no ensino médio, na faculdade ou algum curso em que você teve ali que estudar e teve ali que se esforçar muito, descobriu talvez que você não tinha aquele grau de conhecimento que você imaginava lá no ensino médio. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!